Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai se emocionar com a história de Maria do Carmo e descobrir como ela encarou um grave problema visual. Vai descobrir o trabalho de um grupo de Brasília que visita casas para levar harmonia e diálogo aos lares por meio do Evangelho de Jesus. Lá na comunhão, nos estudos sistematizados, elas solicitam e aí a gente planta essa semente que é o culto do Evangelho no lar. E por fim, acompanhar a busca de José Moreira em torno de questões existenciais e do sentido da vida. O que eu devo fazer? Como aproveitar o meu tempo? Neste aqui e agora, quem eu sou, de onde eu vim. O que você faria se não pudesse mais enxergar? Diariamente, milhares de pessoas recebem a notícia de que terão que conviver com a deficiência visual pelo resto de suas vidas. Maria do Carmo também recebeu essa notícia quando era pequena. Como ela encarou esse desafio, você vai ver agora. Nasci com problema de visão, enxergava bem pouquinho e eu tenho o olho todo mal formado, todo pequenininho, né? E nasci também com uma catarata, eu tinha baixa visão. Fiquei enxergando um pouco, foi muito bom, pude ver cores, né? Pude visualizar muita coisa bonita. E depois deu glaucoma. Aí não teve muito o que fazer. Fiz 3 cirurgias de glaucoma, tive 2 acidentezinhos. O primeiro, eu estava em pé na porta de casa e veio uma criança, até muito minha amiga, muito minha amiguinha. Ela veio com a bolinha de bete, bateu a bolinha no chão e ela foi em cima do meu olho. E deu hemorragia e eu tive que sair às pressas para o centro cirúrgico. E foi retirado o direito, né? E depois eu estava saindo do plantão, que eu trabalhava no HRT na época, e esbarrei o meu olho esquerdo no porta-cadeado e perfurou também na hora. Aí eu fui correndo novamente para o centro cirúrgico e hoje eu uso 2 próteses. Só que eu questionava muito o porquê eu sou a 8ª de 9, né? A 8ª de 9 filhos, porque só eu, deficiente visual, só eu cega. E eu ficava questionando, às vezes eu perguntava para os padres, para as pessoas me diziam, isso é mistério de Deus, né? Isso a gente não pode ficar questionando, não pode ficar perguntando, porque isso é mistério de Deus. Só que no meu coração eu não aceitava que aquele era um mistério de Deus, porque Deus, sendo bom, né, infinitamente bom, Ele não ia criar uma pessoa cega e outros 8 da mesma casa, filho do mesmo pai, da mesma mãe. É normal. Dentro da justiça divina, os mistérios de Deus, existem os porquês de tudo. Todos os espíritos têm a sua individualidade e todos precisam estar se melhorando gradativamente. Então, o espírito, sabendo que tem que acompanhar a lei, o progresso, ele sabe muito bem as suas necessidades. Evidentemente, quando nós estamos aqui encarnados, as coisas se tornam talvez mais difíceis pelo o não conhecimento ou o esquecimento, que é normal, esses casos, né?
Então ele tem que se resignar, tem que buscar a sua melhora individual. Janela ativada, Skype 7, cabine aviso, favoritos. Eu nunca fui revoltada. Eu sempre fui muito tranquila em relação ao meu problema de visão. Mas só que de outra forma, eu acreditava que aquilo era um mistério de Deus e que eu não podia ficar questionando aquilo. E a resposta veio para mim na doutrina. São débitos do passado que precisam ser acertados dentro da justiça das leis divinas, Deus no caso, né? Então essa pessoa precisa estar passando por essa situação de dificuldade, que é a mesma forma de estar acertando seus débitos, é uma outra forma de estar colocando em prática a sua inteligência. Ou seja, além de estar desenvolvendo a sua inteligência, está colocando em prática também a paciência e a resignação. E comecei a ler livros espíritas. Eu tenho uma amiga que era espírita e ela às vezes trazia alguns livros em braille, né, para eu ler, e eu fui me identificando com a doutrina. Qual foi a resposta que você encontrou? Que nada é por acaso. Com certeza, tem uma resposta para eu ser cega, para outros serem pobres, outros serem ricos, né? E a gente tem um entendimento maior depois que você começa a ler, começa a estudar a doutrina. Não seria interessante a pessoa encarnada saber o que foi no passado? Poderia ser até humilhante para ele mesmo. De repente, as pessoas a qual ele está morando ao lado, estão convivendo junto a ele, são espíritos, são pessoas que tiveram muitas complicações na vida do passado. Então, na sua sabedoria divina, que é Deus, Ele coloca esse manto em cima de nós para evitarmos situações que não seriam muito agradáveis. Quanto na sua vida você aprendeu por causa da deficiência visual? Há muito. Inclusive a humildade, né? De saber que eu sou deficiente visual, eu tenho que esperar, eu tenho que pedir, eu tenho que aceitar a minha deficiência visual de uma forma muito tranquila, e isso foi muito bom para mim. Eu só tenho a aprender com a minha deficiência. As provas, as dores, nada mais são do que você melhorar-se intimamente o seu espírito. Seu espírito vai evoluindo através das provas, são os aprendizados eternos. O recado que eu tenho para todas as deficiências, não só a visual, que encare com naturalidade, porque tudo passa. Eu estou feliz porque o amor que um dia foi embora, agora voltou. Diz que gosta só de mim, nunca mais vai me deixar. Uau! Legal. Levar o Evangelho de Jesus aos lares. Este é o objetivo de um grupo espírita de Brasília. Eles adotaram essa ação como uma forma de promover ambientes mais harmônicos e com menos conflitos nos lares das famílias. Neste momento de muita paz e harmonia, te pedimos a proteção, Senhor. Te pedimos todo o amparo para mais este trabalho, em que possamos levar, Senhor, a semente do bem, a ser plantado mais um lar, mais um reduto doméstico. O Grupo Anália Franco foi um grupo criado na Comunhão Espírita de Brasília,
né, os primeiros integrantes, isso há mais ou menos uns 14 anos, né, por aí. Tem 8 anos que eu estou no grupo e é um trabalho muito lindo de implantação do Evangelho no lar das pessoas, das famílias, dessas famílias que solicitam lá na comunhão, nos estudos sistematizados, elas solicitam e aí a gente planta essa semente que é o culto do Evangelho no lar. E a gente espera que as pessoas deem continuidade, sejam perseverantes nesse trabalho que é lindo. Bom, então vamos ler uma mensagem. Tem o sinal verde, que abre uma mensagem. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos, que se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Esse compromisso que a gente está tendo, parece que ele torna a gente um pouquinho mais tranquilo. Então a gente sente necessidade de fazer, de vir, de estar, de se reunir. Existe uma vibração realmente, a gente percebe que há uma harmonia maior quando a gente está junto fazendo isso. A gente sente como uma situação diferente, uma situação melhor. O culto é um momento que você tem junto com a sua família, né, para poder se reunir para oração, para estudar o Evangelho e os ensinamentos cristãos. O importante é essa reunião familiar, né, no reduto doméstico, para poder justamente ter esse equilíbrio e buscar essa sintonia maior, né, e fazer daquele momento um momento de harmonia, né, independente da religião, independente do livro cristão que eles estejam usando. A gente faz daquela forma que vocês orientaram. Repete o tópico do primeiro capítulo e lê o item. Se for um item grande, lê só um. Às vezes é um item curto, a gente consegue ler 2 e comentar aqueles tópicozinhos. Então vamos fazer a prece inicial, dando abertura ao nosso culto do Evangelho do Lar de hoje. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esse momento tão lindo de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Então assim, a gente tá conseguindo se manter, sabe, com esse propósito, e parece que o propósito está revertendo também para as coisas se tornarem mais tranquilas para a gente, assim. Ótimo. Harmonia, eu não sei definir muito bem não, eu defino como harmonia, sabe? Uma sensação de harmonia, né? Só isso. Olha, a gente tem vários relatos, até depois da nossa presença, da nossa visita, de pessoas que passam e-mail contando pra gente o que aconteceu na família, né? Mudou muito a vibração do lar, se estendeu para os vizinhos que às vezes não conversavam, enfim, crianças que ficam mais calmas, animais que ficam calmos, até as plantas mudam, porque você muda toda a vibração do lar. É um momento de oração que você vai estar em família, assim como a gente combina para estar numa pizzaria, num cinema, tem uma vez na semana também, combina-se para fazer esse culto de Evangelho no lar. Eu senti um ambiente que não estava alguma coisa errada. E depois que o Evangelho foi implantado, eu senti essa harmonização. Uma questão da gente conseguir entender as situações melhores, de ter um controle sobre as emoções, e eu senti essa melhora no ambiente familiar. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Desde o dia que nós vimos fazer a implantação, a primeira implantação, nós percebemos, né, quanto o Gustavo é interessado. O Evangelho da Criança, você vai ler nas partes. A primeira vez que a gente leu foi a parte 1, que era Deus conversando com Deus, como Deus cuida, o que é o Evangelho.
ele não sabe ler ainda. Então ele pega, ele dá a leitura dele, né, filho? Ele sempre lê. São Pedro era um lenhador muito rico. Derrubava as árvores e um dia ele decidiu não mais cortar nenhuma árvore e nunca mais cortou. Aí o rei queria muita mais lenha. E esse foi o dia que São Pedro se aposentou. Se aposentou? Que legal. Aí o rei, ele ficou muito bravo e mandou buscar São Pedro e matá-lo. E aí, acabou a história? Uhum. Então continua. Aí Jesus falou do céu: Rei, por que quer matar São Pedro? Ele se aposentou porque ele sabia que as árvores tinham de ficar assim por causa dos passarinhos. Por causa das crianças que querem subir em árvores. Aí o rei não pediu mais para matarem São Pedro. Então ele atendeu Jesus. Uhum. Que bom. Bom, gostei da história. Existem os entraves, a gente sabe que às vezes, igual a Fernanda falou, tem coisas que a gente traz de fora, discussões, mas a gente se propôs a fazer e depois a gente vê que parece que ficou melhor, que aqueles problemas ficaram assim, menores, sabe? Acho que o Gustavo tá, dos confrontos, principalmente eu e ele que tínhamos bastante, tá mais harmonioso, né, filho? Acho que ele tá dormindo mais tranquilo, sim, porque ele acordava às vezes falando, chorando. Isso também já melhorou, né, filho? Eu lembro muito de uma frase do Divaldo Franco que ele fala: se você não pode construir um prédio, coloque um tijolo. Então eu acho que o fato da gente implantar o Evangelho no lar é a gente colocar um tijolo na construção de um mundo melhor. Porque a gente não consegue mais ser o mesmo de ontem. E esse trabalho para mim se tornou algo muito gratificante. O Daniel de ontem não é o mesmo de hoje. Poder fazer essa caridade, levando um pouco do amor que a gente tem dentro da gente e é tão necessário a gente doar. Então, para mim é muito gratificante a gente poder estar ajudando as pessoas também, colocando o que às vezes a gente dá um abraço, as pessoas faz tempo que não se abraçam, normalmente no final do culto a gente se abraça, então é muito gratificante, é maravilhoso esse trabalho. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos após a morte? Questões fundamentais que embasaram toda a busca filosófica de José Moreira pelo sentido da vida. Acompanhe. Eu era meio agnóstico, porque eu tinha minhas dúvidas. Chegou um tempo, eu chamei meu pai e disse: olha, meu pai, eu quero conversar com você. Quero lhe dizer que eu vou parar de estudar e de trabalhar, vou parar com tudo. Eu não me justifico. Não sei por quê. Eu tenho que sofrer tanto, tomar esporro de patrão, andar pendurado em estribo de bonde, trabalhar o dia inteiro me cansando, levando recado e documentos de um lado para o outro. Quando chega a noite eu ainda tenho que ir para a escola. Tudo bem, pai, eu me sacrifico, eu só queria entender por quê. Uns nascem em berço de ouro, outros nascem paupérrimos. Tem que ter uma explicação. Não é possível isso ficar assim, sem explicação nenhuma. Porque eu não consigo me justificar e sem saber as razões. Então eu quero liberdade para ir pesquisar. Quero ler, quero me instruir. Quando eu responder essa pergunta básica, essa explicação básica, aí sim, eu vou me sentir na contingência de partir para o sacrifício.
Mas por enquanto eu não sei, meu pai. Meu pai ouviu tudo. Disse, olha, está autorizado em fazer a sua pesquisa, com uma condição. Quando você tiver a resposta, a primeira pessoa que você vem me dizer sou eu. Eu não sei até hoje as respostas disso, também não sei. Então a sua pesquisa vai me ajudar também. Combinado? Eu digo, combinado. E daí eu parti para a Biblioteca Pública de São Paulo e toca a estudar tudo quanto era coisa que eu vi e tal, quer dizer, que tangenciava filosofia, religião, tudo. Eu tinha uma irmã, 8 anos mais nova então do que eu, que era bandeirante. E ele disse, sua irmã foi a um presídio. E lá um detento, ele deu a ela um livro que eu acho que é pornografia. Você vá ler e depois me diga. O livro tinha uma alcova de onde saíam os raios luminosos e escrito Nosso Lar. Li, não consegui parar até o fim. Parei tudo o que estava fazendo, li admirado. Voltei, então depois de ler, ao meu pai, disse, meu pai, só lembra daquele papo nosso, que quando eu encontrasse as abençoadas respostas do quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, o que eu devo fazer, eu tenho benesses e também sofrimentos, o que explica tudo isso? Lembra disso? Ele disse, lembro, meu filho, perfeitamente. Eu disse, chegamos à resposta, meu pai, de tudo. Está aqui. Se eu for lhe dizer tudo, as minhas palavras vão ser pobres diante do que tem neste livro. O conhecimento da doutrina espírita foi tão maravilhoso para mim, porque eu precisava daquelas explicações. Muito importante você ter uma conceituação da vida. E não há uma outra doutrina que lhe proporcione melhor essa conceituação da vida do que a doutrina espírita. Porque ele responde aquelas perguntas básicas. O que eu devo fazer? Como aproveitar o meu tempo? Neste aqui e agora. Quem eu sou, de onde eu vim. O caminho dos livros espíritas, todo espírita sabe disso. Dificilmente esses livros voltam. E, aliás, eu até incentivo que não voltem, porque cada obra psicografada dessa, ele tem um destino. O plano espiritual cuida da destinação de cada livro desse. Muito, muito interessante. E, então, por isso, eu não peço de volta. Por isso não tem muitos livros aqui. O objetivo de todos os caminhos, de todas as religiões, de todas as filosofias, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você atingiu isso, na sua vivência diária, não importa o caminho que você seguiu para chegar lá. Nosso encontro termina por aqui. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Muita paz no coração e até o nosso próximo encontro. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vocês vão conhecer a ação de amor de voluntários que constroem bercinhos para mães gestantes sem condições financeiras. Acompanhem também uma emocionante visita a um abrigo de crianças abandonadas.